não podemos julgar. Tema desta noite: multiplicação pela obediência. Multiplicação pela obediência. Você quer ver multiplicação na sua vida? Ontem você aprendeu. Deixando tirar alguma coisa que é empecilho, Deus vai acrescentar e multiplicar. Tira a escória e Deus acrescentará e multiplicará. E hoje, obedeça. 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 E Deus vai multiplicar a sua vida extraordinariamente. Diz Isaías 61:7. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, multiplicação, e tereis perpétua alegria. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Redentor. Oh, aleluia, Senhor, porque o meu Redentor vive. Glória a Ti, Jesus. Estamos aqui nesta noite, trazidos pela Tua boa mão, Senhor, à Tua casa, para encher a nossa vida daquilo que é bom, perfeito e agradável, ou seja, a Tua vontade. A Tua vontade é soberana e ela sempre vai prevalecer sobre a nossa vontade. E quando nós lutamos contra Ti, Senhor, nós nos ferimos, nós deixamos passar oportunidades importantes, nós adiamos bênçãos de se manifestar. Mas hoje, Senhor, nós estamos muito mais perto da multiplicação do que estávamos ontem. Por isso agora nos abrimos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. E imediatamente vamos obedecer. Porque sabemos, Pai, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Tu tens preparado para aqueles que Te amam. E os que Te amam Te obedecem. Fala-nos e acompanha esta mensagem de grandes sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, pedras que vivem, ministros de uma nova aliança, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdotes reais, mais que vencedores, conduzidos sempre em triunfo por Jesus. Deus é um Deus de bênçãos e de fartura. Deus é um Deus de multiplicação. E Ele quer dar bênçãos com fartura aos seus filhos. Ele quer multiplicar tudo que é bom, incluindo, lógico, a vida financeira, a vida material. Mas Deus quer multiplicar dádivas, talentos, benesses, bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Se nós estamos deixando de experimentar o que Deus tem de melhor para nós, é porque nós precisamos obedecer-lhe, em vez de desobedecer. Então, ponto de partida. A desobediência ao Senhor bloqueia qualquer bênção. A desobediência obstrui o fluir da graça de Deus, trazendo os resultados. O desobedecer impede a multiplicação extraordinária. O desobedecer impede as surpresas de Deus que nos estão reservadas. Infelizmente, nem sempre nós fazemos o que Deus quer. Nós precisamos, então, obedecer ao Senhor incondicionalmente. Diga, incondicionalmente. Então, é obedecer ao Senhor incondicionalmente, em vez de obedecer às nossas ideias, às nossas opiniões humanas, racionais, lógicas. Então, para a gente conhecer
e ver a multiplicação de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós devemos aprender e devemos viver ministrando submissão, obediência. Diga submissão, obediência. Porque quem obedece é porque se submete, é porque se submeteu, então obedece, naturalmente. Nós estamos falando de uma obediência não castradora, aquela obediência de sanções, de penalizações. Nós estamos falando da obediência prazerosa, da obediência natural. Isto é fruto de uma submissão, de um submetimento da vida a Deus. Então, para nós entendermos a definição de submissão, você encontra no telão. Submissão significa obediência. Então, uma pessoa submissa, ela é obediente, naturalmente. Sujeição, subordinação, a pessoa está subordinada a mais alguém. Disposição para aceitar um estado de dependência. O submisso é dependente, o obediente é dependente. Docilidade, está vendo como é uma coisa prazerosa? Eu não posso dizer assim, eu obedeço, viu? Eu estou obedecendo. Não. Tem alguma coisa estranha aí. Isso não é submissão. Isso é obrigação. Nós estamos falando de uma submissão, de uma obediência incondicional a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são prejuízos, não são pesados, não são difíceis. Então, faz parte da submissão, da obediência, a docilidade. Faz parte da submissão a humildade, respeito. Quem é obediente tem respeito. Quem é submisso, respeita. Resignação é outro significado de submissão. Resignação. A pessoa está resignada. Está debaixo de uma autoridade, não é? Reverência. Então, humildade, reverência, resignação, reverência, respeito, tudo isso define submissão, que é a chave para nós entendermos obediência. Então, ponto número 1, para nós começarmos o nosso estudo, entrando no mérito da questão. Cumpre-nos ministrar submissão no mundo, nas nossas casas e na nossa igreja. Então, nós não somos uma pessoa em cada lugar. Nós somos uma única pessoa. E nós temos que obedecer a Deus, em primeiro lugar, em qualquer local físico que a gente esteja. Eu sou obediente a Deus na minha igreja, eu sou obediente a Deus no meu lar, eu sou obediente a Deus no meu trabalho, eu sou obediente a Deus na minha escola. Oh, mas como, bispa, na minha escola, no meu colégio, no meu trabalho, eu sou obediente a Deus? Lá não tem culto. Você é o culto a Deus. Então, nós temos que começar a pôr algumas ideias no lugar. A Bíblia Sagrada nos mostra o Senhor Jesus como a principal e maior figura que exemplifica a submissão, a obediência. Jesus foi o maior exemplo de submissão. E olha que ele era e é Senhor. Ele é rei, ele é Deus. Em Filipenses 2, 5 a 8 está escrito: tende em vós, o Senhor está mandando. Hoje eu vou te mostrar o imperativo dos verbos, para você entender. É ordem, é mandamento. Quando alguém manda, você obedece. Ora, se você obedece pessoas, quanto mais a Deus. Então Deus está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que eu tenho que ter, você tem que ter. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual o sentimento? O sentimento de se esvaziar, o sentimento de submissão. Como filho de Deus, Jesus tinha o direito e a missão de fazer as vezes do seu Pai. Ele era o próprio Deus encarnado na manifestação de filho. Mas o que ele fez foi exatamente o contrário. Diz o versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se Jesus, que era Deus, não se usurpou, não somos nós, por muitos motivos, amados, que vamos andar por aí cheios de nós mesmos. Jesus não fez isso. E ele diz, você tem que ter esse mesmo sentimento. Pense em algumas frases que eu coloquei aqui no telão, por favor. Pense nessas frases. Nós temos pessoas, muitas vezes nós já falamos isso. Se você não falar comigo, eu não falo com você. São coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, não é? Falar com ele? Ele que venha falar comigo. São coisas, não é? Quem é ela para eu ir procurá-la? Quantas vezes os cristãos agem desta forma? Falam desta maneira? O exemplo de Jesus é um grande exemplo, é uma grande lição. Jesus se humilhou e Jesus foi obediente até a morte. Jesus é o protótipo de submissão. Amém? Então, qual é o meu exemplo? Jesus. Qual é o seu exemplo? Jesus. Queremos aprender obediência? Vamos olhar para Jesus. Queremos aprender submissão? Vamos olhar para Jesus. Queremos aprender humildade? Vamos olhar para Jesus. Queremos aprender respeito? Vamos olhar para Jesus. Amém? Ponto 2. A dimensão da submissão bíblica é bem diferente da que nós estamos habituados. Amém? Então, assim, a submissão da Bíblia não é a nossa. Essa imposta, esta coisa que, sabe, eu não sei para quê, o jeitinho. É bem diferente o que passa na cabeça de Deus e o que passa na cabeça do ser humano. Vou lhe dar um exemplo bíblico, porque eu poderia hoje falar de submissão aqui horas e horas, mas vou lhe dar um exemplo. Em 1 de João 4, 20 e 21, está escrito aqui, assim. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. A Bíblia afirma isso. E quantos crentes odeiam o irmão? O que a Bíblia diz? É o quê? Mentiroso. Não, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu adoro Jesus, eu louvo a Deus. Você é mentiroso, você não ama o seu irmão. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Diga, mandamento. Se ele mandou, tem que fazer o quê? Obedecer. Então, nós temos da parte de Deus este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu... Ame também a seu... Isso é um mandamento, igreja? E o que eu faço diante de um mandamento? Eu obedeço, eu me submeto. Então, ponto. É para amar o irmão. Ponto final. Ah, mas o irmão é meu... Mas é o irmão? Então, é mandamento. Tem que amar o irmão meio... Mas aquela irmãzinha é bastante... É irmã? Tem que amar a irmãzinha bastante... É mandamento? É? Tem que fazer o quê? Obedecer. E quem não ama o irmão? Bispa, quem não ama o irmão é crente fajuto. Quem não ama o irmão não ama a Deus, diz a palavra do Senhor. Se não é capaz de amar o irmão, não ama a Deus. Ah,
E se não ama o irmão, vou mais longe hoje, é desobediente, porque o mandamento é para amar. Se ele não ama, ele está em desobediente. Ele é insubmisso. Pronto. Hoje você viu que a coisa pegou legal. Logo no começo da mensagem você está entendendo. Quer dizer que quando eu não amo um irmão, eu já estou em desobediência, em insubmissão, e eu sou um mentiroso. Um versículo, estou lhe mostrando. Olha, uma questãozinha desse tamanho, tá vendo, Lília? Uma coisinha assim, pequenininha. Aquela coisinha de, se ela não vier falar comigo, eu não vou falar com ela. Ela que venha primeiro pedir perdão, foi ela que começou essa história. 3 aspectos. Primeiro, não ama? Mentiroso. Segundo aspecto, não ama? Desobediente. Terceiro aspecto, insubmisso. Você está entendendo? Quantos crentes estão nesses 3 quesitos? Mentirosos, desobedientes, insubmissos. Por um pontinho. Só esse aqui que eu estou mostrando agora. 1 de Pedro 2, 18 e 19. Quer ver de novo? Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Aqui está falando de empregado e de patrão. Outro exemplo, não é? Quem tem patrão? Quem tem empregado? Muito bem, olha só. Servos, os empregados, sede o quê? Sede. Sede é um verbo no imperativo. É para obedecer? É para obedecer? Então todo mundo que levantou a mão que disse que tem patrão, tem que obedecer. Como é que eu obedeço isso? Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, com letra minúscula. Esse temor não é medo, mas é o respeito, reverência. Agora você está vendo o que é submissão? Respeito, reverência, humildade, sujeição, submetimento. Olha só, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato. É lógico, quando o patrão é legal, tudo certo, bonzinho, fala manso. Não é conjunto lá, não. Fala manso. Sabe aquela coisa assim? Paga na hora certa, no dia certo. Sempre está de bom humor. Ai, que coisa linda. Mas diz aqui, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao... Pera, bispa. Será que a Bíblia está dizendo para nós sermos bobos? A ponto de servir também aos maus? É que a palavra bobo, ela é muito pejorativa, né? Eu não sou bobo. Essa palavra é pesada realmente. Por isso eu vou fazer uma outra analogia. Os especialistas em zootecnia, estudam os animais, né, o comportamento dos animais, eles dizem o seguinte, pelos estudos, que os lobos não costumam comer as ovelhas. Preste atenção que isso é interessante. Os lobos costumam comer pacas, veados e outros bichos um tanto mais rápidos, mais velozes. É a mesma coisa que acontece com os tigres, por exemplo. O tigre, ele não costuma comer ovelhas, mas ele não pode ver uma corça, porque a corça não para quieta. Ela é rápida, ela pula, ela se agita. Ora, por quê? Com o uivar do lobo, quando o lobo uiva, e com o rugir do tigre, certos animais saem correndo com todas as suas forças. E quando o animal está correndo com toda a força, por causa do medo daquele rugido ou daquele uivo, o sangue desse animal esquenta. Consequentemente, o seu coração está batendo muito mais acelerado, mais rápido. E este processo faz com que o organismo dos animais liberem certos odores. E esse cheirinho que sai daqueles animais que estão correndo, chegam aos tigres, aos predadores desta natureza. E aquele cheirinho, amado, ele entra na cabeça deles, no instinto deles, como o cheiro mais apetitoso que existe. É o jantar quentinho que está esperando por eles para ser devorado.
o olfato aguçado desses pregadores, que desejam esses animais, eles desejam esses animais que fugiram. Porque esses é que atraem a sua violência. Esses é que despertam neles aquela fúria da perseguição, do pegar a presa e do saborear a presa. E os animais que correm para os tigres, para os lobos, parecem mais gostosos do que a carne da ovelha, que geralmente fica parada no pasto, com o sangue frio, esperando ser devorada. Você já entendeu a lição? A ovelha é boba. Voltamos à palavra, não é? Lembra do bobo que eu disse que nós não gostamos? Amados, se para você incomoda esta palavra, não seja bobo, seja ovelha. Amém? A ovelha fica na dela, ok? A ovelha, ela é passiva. A ovelha, ela não é desesperada. Bom, não tem que ser. Por isso nós somos comparados a esse tipo de animal. Então, se você se preocupa diante de um patrão ríspido, de um déspota, seja quem for, a palavra de Deus diz, é para servir. É para servir como se você estivesse servindo ao Senhor. Sirva, submeta-se, é para ser submisso, é para obedecer, é para honrar. Mas eu não sou bobo. Você não é bobo, você é ovelha. Diga, eu sou ovelha. Agora, quando nós optamos pelo que o mundo ensina, porque quando um patrão entra na sala de um empregado sem mais nem menos e dá aquele tapa na mesa, a vontade é chutar o balde, não é? A vontade é falar um monte, aquelas coisas todas. Mas, amados, isso é o que o mundo faz e o que o mundo ensina. Se nós fizermos desta forma, nós perderemos muitas bênçãos. E a multiplicação se distancia de nós muito. Você está entendendo? Deus está nos ensinando. Ele quer que a multiplicação venha ao nosso encontro. Não que ela fique cada vez mais distante. Ok? Dei 2 exemplos. Do irmão e do patrão. Então nós vamos seguir. Ponto 3. Põe para mim. Finalzinho. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É grato. Se você está trabalhando e você tem um patrão, submeta-se. E ainda, olha, que alguém suporte tristezas, tem que suportar. Se está lá, tem que se submeter. É muito feio os cristãos que trabalham ficarem reclamando dos seus patrões o tempo todo. Porque aquele cara, porque não sei o quê, porque aquele lugar, porque não sei o quê. O que você está fazendo lá? Você está comendo de lá. Então, seja ovelha. Submeta-se, respeite, honre, seja humilde, obedeça. Porque a Bíblia manda fazer assim. Se a Bíblia manda, nós obedecemos. Amém? Esse é o princípio número 1. Ponto número 3. Não há bênçãos para os soberbos. 1 de Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens não tão jovens aqui, a palavra é para todos nós, né? Aqui veio uma palavra ali específica para os jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede, parece que para os jovens é mais complicado. Sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Você está vendo? A graça da multiplicação é concedida quando nós somos humildes. Quando nós começamos a nos ensoberbecer, a nos achar, como se diz hoje, está se achando, está podendo, essa coisa toda, tá? O que acontece? Deus resiste. Ontem Deus falou que quando há escória lá no nosso interior, Ele pega a mão e vai contra. Em vez da mão te ajudar a caminhar, a mão te bloqueia. Ele para a nossa vida para acerto. Agora o Senhor está dizendo aqui, Ele resiste. De novo. Para, amado. O que é resistência? O Senhor para a vida. De quem? Dos soberbos. Ora, se Ele para, você não chega aonde está proposto para chegar. Tem que chegar. É plano de Deus que você chegue lá.
Mas Deus tem um acerto no meio dessa trajetória. Não pode ser soberbo, tem que tratar disso. Quem não é submisso não tem direito a nada. A multiplicação não é para esses. Amados, pode ser até que algumas pessoas insubmissas, não sei, pode ser que lhes sobrem até migalhas que caiam da mesa, como aconteceu com aquela mulher cananeia. Então vive ali das migalhas ou da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias na vida de todos os filhos de Deus. Mas o banquete não é para os soberbos, para os desobedientes. Amém? Você quer viver de migalhas ou você quer viver a multiplicação extraordinária? Você quer viver com a sua fé envergonhada ou você quer viver com a sua fé dignificada e testemunhada? Também não pense que se nós ficarmos cheios de si, sabe aquela coisa? Somente a nossa vida é que fica sem as bênçãos. A nossa família fica na mesma condição. Você é um abençoador da sua casa. Quando a sua vida para, a sua casa para. Amém? Há pessoas aqui que são as únicas pessoas cristãs do seu lar, do seu relacionamento. Imagine, se você parar então, o que vai acontecer com a sua família? O que vai acontecer com o seu meio? Falamos aqui de submissão. Falamos aqui de obediência. Estamos falando aqui de humildade. Soberba, Deus tem resistência. Se você é casado, você tem por função o sacerdócio da sua família. Você tem por função o sacerdócio da sua casa até a morte. Até a sua morte. Ainda que os seus filhos já estejam casados, que você já tenha neto, você tem influências ainda, espiritualmente falando, em toda a sua família e nas gerações seguintes. Você está entendendo? Se você não se casou ainda, você é sacerdote da sua própria vida. E você deve zelar por ela, porque um dia você também vai construir uma família, e essa família tem que ser abençoada por Deus. Amém? Então, tudo na nossa vida começa hoje. Diga amém. Algumas pessoas se preocupam muito com o preparo físico. Hoje está muito em moda, as pessoas estão malhando, as pessoas estão correndo, as pessoas estão fazendo muitas coisas. Uns que se acham um pouco gordinhos, fora do peso, fazem tudo para emagrecer. Você sabe, procuram aí dietas, fazem exercícios, caminham, aleluia, correm, passam cremes, fazem mil peripécias, usam aparelhos, compra aquelas coisas lá do shopping nada, e a pessoa põe aquela tralha dentro de casa, depois não sabe o que fazer com aquilo. Eles falam, não, você guarda embaixo da cama, você guarda no espacinho, só que nunca cabe debaixo da nossa cama, que já está entulhada de coisa, nunca tem aquele espacinho. As esteiras acabaram virando todas cabides, de todo mundo jogar alguma coisa em cima, e sempre tem um aparelho novo. E as pessoas continuam comprando os aparelhos novos. Isso significa que há um grupo preocupado com o físico, com a saúde, enfim, com essas coisas todas. Mas existe outro grupo que não está nem aí. Tem um outro pessoal que não fazem nada. Não caminham 20 minutos por dia. Vão à padaria na esquina de carro. Não é assim? Vão ali em cima, no correio, de carro. 5 minutinhos, faria exercício, andaria e tal, mas vão lá. E começam a ficar gordos, lógico. Começam a ficar balofos, flácidos, murchos, molengas. E o que é pior, não aguentam brincar com seus filhos menores? 10 minutos, sem ficar... Já viu alguns brincando? Vamos jogar bola, papai! Bispo, o que isso tem a ver com obediência? Amado, a vida espiritual também é assim. Vida espiritual saudável tem que ser exercitada com submissão e obediência. A submissão e a obediência tira o desgaste, tira a obesidade mórbida espiritual. Você está entendendo? Amém? Então, ser submisso, entendam todos, não é ser boboca,
O cara é obediente, faz tudo conforme a Bíblia manda, é um bobo. Não, ele é ovelha, ele é um abençoado, ele é um obediente, ele é um submisso, e ele vê multiplicação extraordinária em todas as áreas da sua vida. Ele reflete a glória de Deus na terra. Ele é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então, na verdade, amados, ser submisso é ser cristão autêntico. Olha alguém que está do seu lado e diga: vamos exercitar a submissão. Olha para o do outro lado e diga: vamos exercitar obediência. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, como é o seu relacionamento com os líderes da sua igreja? Precisa responder. Você precisa sempre se fazer esta pergunta. Quero deixar como um teste. Faça sempre esta pergunta. Porque submissão, segundo a Bíblia Sagrada, deve existir diante de Deus e deve ser evidenciada no relacionamento com os nossos líderes. Não, eu me submeto a Deus, não a homens. Você é mentiroso, hipócrita, fora da palavra, um rebelde, um insubmisso, um desobediente. Você não conhece Jesus, cara. Por quê? Submissão a Deus implica em submissão e obediência aos homens que Deus nos coloca liderando. Nós não podemos esquecer disso. Se você, por exemplo, aqui na igreja, é um membro do coral Cristo Vive, ou um membro do grupo de louvor, e é responsável pelos louvores, pastora Silmara, ela marca um ensaio, e você falta sem qualquer justificativa, eu lhe pergunto: onde está a sua submissão? Onde está a submissão? Onde está a obediência? Não se iluda, amado. Neste caso, as bênçãos não vêm. As multiplicações ficarão para uma próxima oportunidade. Responsabilidades assumidas em qualquer lugar devem ser cumpridas. Palavra de cristão, palavra dada, é palavra honrada para nós. Neste ministério, amados, nós ensinamos aquilo que está na Bíblia. Se nós queremos a parte boa das bênçãos, a multiplicação extraordinária, as surpresas de Deus, eu quero, Deus multiplicará. Ele diz que eu terei em dobro e terei perpétua alegria. Ele está comigo, Ele vai me fazer vencer. Amém. E Ele está dizendo: honre a palavra dada. Seja submisso, seja responsável, seja humilde, seja obediente. Acima de tudo, você estará sendo um cristão. Amém? Às vezes, a pessoa não vê a multiplicação e ela não se dá conta do porquê. É só um probleminha. Desobediência, insubmissão, falta de cumprir com suas responsabilidades. Eu estou falando na igreja, estou puxando para cá, mas você amplie isso para todas as áreas, os âmbitos da sua vida. Tem aquele crente que esquenta banco de igreja, que por insubmissão não faz nada, começa a achar que a sua vida espiritual está muito parada, e que a culpa da sua espiritualidade estática é sempre da igreja. Aí a pessoa pensa assim: eu vou para outra igreja, essa aqui não está boa, eu estou muito parado. A pessoa, sabe, começa: eu vou para a igreja tal, porque é lá que Deus está falando. Amados, quanta perda de tempo, quanta ignorância. Deus não age em lugares, Deus age em pessoas. Deus não está no espaço físico, Deus está em nós. Ele se manifesta aqui porque nós nos submetemos a Ele, porque nós obedecemos a sua palavra. Amém. O endereço de Deus qual é? O seu coração. O endereço de Deus é o nosso coração. Quando o nosso coração é selado com amor e com submissão. Diga: amor e submissão. É que nós temos um problema muito grave em nossos dias. Problema da atualidade. A atual geração é rebelde. Você sabe, né? A atual geração é insubmissa.
Os filhos não respeitam os pais. As mulheres não respeitam os maridos. Os maridos não respeitam as mulheres. Os empregados não respeitam seus patrões. Os patrões não respeitam seus empregados. Amigos desrespeitam amigos. Namorados desrespeitam namoradas. E por aí vai. A Bíblia Sagrada é totalmente contra a insubordinação, o desrespeito. A Bíblia Sagrada é contra a insubordinação hierárquica. Você sabe que até entre os anjos de Deus há uma hierarquia estabelecida por Deus? Também entre o povo de Deus é assim. E se há hierarquia instituída por Deus, a obediência a esta hierarquia é da vontade de Deus. Diga, é vontade de Deus obedecer hierarquias. Agora, tudo que as pessoas falarem contra isto aqui, não passa de argumentos fora da Bíblia Sagrada, fora da visão de Deus. Bíblia e vida cristã genuína são assuntos inegociáveis. Aqui nós não negociamos. Está na Bíblia, nós cremos. Deus tem muito mais para os seus servos submissos. Muito mais do que nós imaginamos. Agora, para ser submisso, você precisa frequentar uma academia espiritual. Onde? Qual é esta academia? As reuniões de oração e confissão, os estudos bíblicos, os cultos da igreja. Amado, ninguém é submisso sem a manifestação da unção de Deus e da igreja. Não existe, ninguém acorda, hoje eu sou um submisso. Não, é o trabalhar do Espírito Santo através da palavra e do manto que cobre o ministério que gera submissão em nós. Você pode ficar na igreja 50 anos ouvindo mensagens e nunca se tornar um servo eficiente para Deus. Você pode ficar ouvindo anos as mensagens e não se entregar de verdade a Jesus por inteiro. E ainda pode se espantar com quem chegou bem depois de você e já alcançou a multiplicação na sua frente. Não é verdade? Então, se eu só me preocupo com o meu irmão, eu só olho para a vida dele, o que está acontecendo na vida dele, eu não vou tratar da minha submissão. E se eu não tratar da minha submissão, eu perco toda a promessa de multiplicação. Você está entendendo? Então, pare de olhar para o outro, passe a olhar para você. Aliás, desde ontem que Deus está dizendo para nós olharmos para nós. Pense, quanta gente inteligente, quanta gente talentosa, mas que não tem submissão. Rebelde, desobediente, insubmisso, estão perdendo tempo, estão perdendo bênçãos de multiplicação. Ponto 4. Quem não é submisso é rebelde. Ou você se submete, ou você se rebela. Não tem essa coisa de, eu sou meio rebelde, eu sou meio submisso. Ou é submisso, ou é rebelde. Não pense que você já sabe tudo. Nunca pense que você não precisa de nada, não precisa de ser ensinado, não precisa de ser ministrado, não precisa da oração de ninguém, não precisa dos outros, que você é autossuficiente. Nunca pense isso. Quanto mais nós desejamos Deus, mais nós recebemos da sua multiplicação. Eu coloquei aqui algo para fixar mesmo. Rebeldia não tem lugar na vida de quem conhece a graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus? Então confesse comigo, diga, rebeldia não tem lugar na minha vida. Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Fica na seca quem é insubmisso, desobediente, rebelde. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, da cabeça deles, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, não depender de Deus, não se submeter, não obedecer, é acrescentar pecado sobre pecado, é rebeldia. Ponto 5. Quando não obedecemos a palavra, estamos em rebelião contra a palavra. O que significa isso? Amado, estar contra a palavra é estar contra o próprio Deus.
Quem é rebelde contra a palavra, está sendo rebelde contra o próprio Deus. Não existe a possibilidade de honrar Deus sem obedecer a sua palavra. Deu para entender? Não, eu honro a Deus do meu jeito. O seu jeito não é o jeito certo. O jeito de honrar Deus é obedecendo a sua palavra. 1 Samuel 15, 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Isto aconteceu com Saul. Isto acontece conosco hoje. Ah, porque os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Eu recebo esta palavra. Se você for rebelde e insubmisso, o Senhor rejeita para que você não reine. Não perde salvação, não é disso que eu estou falando. Mas está aqui, olha. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, isso não me convém, eu não aceito, isso não me submeto, isso não é comigo, isso aqui eu não vou obedecer, eu não concordo. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei, para que você não reine em vida através de Jesus Cristo. Amém? Então, não se engane, ninguém reina em vida sendo rebelde, insubmisso à palavra de Deus. Ponto 6. Não há comunhão com Deus, nem paz, se estamos em rebelião contra nossos pais, nossos filhos, está faltando aí, e nossa igreja, não está faltando. Contra os nossos filhos, contra os nossos liderados ou contra os nossos líderes. Ninguém pode ficar em paz, ninguém pode ficar bem com Deus, sabe, com comunhão íntima com Deus, se tiver rebelde contra estas pessoas. Amados, quem nesta terra tem maior interesse em nos desviar dos caminhos de Deus? O diabo, o inimigo. Então, ele não quer que você seja submisso, obediente a ninguém, a coisa nenhuma. Ele quer que você seja como ele, um rebelde, um desobediente. Então, nós devemos ser submissos, porque o Senhor já fez uma obra na nossa vida. Ele já nos fez novas criaturas, nos regenerou, nos salvou, nos deu um novo nascimento. E por isso nós nos tornamos as suas ovelhas. Amém? Diga, eu sou ovelha de Jesus. Ele é o nosso pastor e nós estamos debaixo do senhorio de Jesus. Então quem manda em nós é Jesus. Amém? Se Jesus manda, nós obedecemos. Amém? Então, sem submissão, não se descobre o tamanho, o valor, a beleza da obra de Deus, com tudo que Deus tem para manifestar. Isaías 1,5 diz, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Olha o que acontece para quem é rebelde. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então aprenda mais esta. O rebelde, o insubmisso, ele é doente. Está sempre doente, no corpo e na alma. Isto é sinal de rebeldia, insubmissão, desobediência. Jeremias 28,16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Então você já sabe. O rebelde, ele fica doente. E quem prega a rebeldia, quem leva outros para a rebeldia, morre. Tem vários tipos de morte. Isto aqui aconteceu, se você continuar lendo o texto, no versículo seguinte diz que esta pessoa morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Por quê? Pregou rebeldia. Às vezes, não vamos lá não, falta no culto. Que é isso? Não se submete não. Quem que ele pensa que ele é? Quem que ela pensa que ela é? Ih, vai morrer. Vai morrer. Primeiro você vai passar por doença. Fica doente da cabeça, doente da alma, não sabe o que está acontecendo. E depois começam a morrer situações, sonhos, áreas da vida, começam a ficar estéreis, né? Secas. O rebelde, ele já tem uma encrenca com Deus. Agora, o que prega rebeldia, ele vai para o açoite do Senhor. E esse açoite pode ser de várias maneiras. Atos 23, 5. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Se você puder ler antes disso, na sua casa, o 23, 3, 4 versículos antes, você vai ver que Paulo estava num lugar, sendo ali julgado, né, questionado, e ele pega esse homem, que ele não sabia que era o sumo sacerdote, e ele desce a lenha nele.
Ele fala pesado contra essa pessoa. Alguém cutuca Paulo e diz assim: ô Paulo, o cara é sumo sacerdote. Aí ele diz assim: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito. Paulo, cala a boca. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Deu para entender? Paulo estava certíssimo. Mas quando ele descobriu que ali era um sumo sacerdote que estava diante dele, ele falou: agora eu me calo. Eu não falo mal contra uma autoridade do meu povo. De jeito nenhum. Mas vai ficar assim? Não, querido, nós temos um Deus que é o reto juiz de todas as nossas causas. Amém? Agora, nós não podemos ignorar estas verdades bíblicas. Isso está na Bíblia, nós temos que considerar, isso é sério. Tem gente falando mal, às vezes, não gosta de uma coisa, não gosta do que o pastor disse, do que o pastor falou, de uma decisão que foi tomada na igreja. Enfim, coisas bobas, coisas não tem maiores proporções. Mas esse sentimento, e às vezes o passar para o outro... lembre-se que Paulo disse: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. E nós sabemos muitas vezes quem é o pastor, quem é a pastora, quem é o diácono, quem é o presbítero, quem é o ministro disso, quem é... Então, alto lá. Não pode falar mal de uma autoridade do povo. Estou falando daqui, de onde eu conheço. Existem pessoas aí que são autoridades não colocadas por Deus. Então, é outra história, outro contexto, não me diz respeito. Mas aqui, nós sabemos quem é quem e quem Deus colocou em cada lugar. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não afastar multiplicação e bênçãos na nossa vida. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas não pode resistir à autoridade. Até as autoridades legais. A autoridade, o posto, o cargo, o ofício, vem de Deus. As pessoas que lá estão, é outra história. Mas você tem que submeter à autoridade. As leis, as autoridades estão para nosso benefício. Para segurar essa sociedade, amado, que jaz no maligno. As leis é para que haja uma harmonia na sociedade, para que protejam o ser humano, o cidadão, e até o povo de Deus, porque Deus tinha isso em mente quando estabeleceu autoridades hierárquicas. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: olha, eu me casei, mas não está valendo. Como não está valendo? Você foi, assinou um papel, teve uma autoridade, seja ela civil, seja ela eclesiástica, alguém ali foi autoridade sobre... Está valendo. Valeu sim. Ah, é? É. Ah, pensei que não valia, porque foi em tal lugar, está valendo. Então, se você quiser tomar alguma atitude, pense primeiro que existe algo que foi feito na sua vida com autoridade. Aí a pessoa divorcia. Ah, eu fiz um divórcio. Aí depois junta com... Não, volta com o marido. Não, o divórcio não está valendo. Como eu soube de um caso há poucos dias. A pessoa divorciou, pôs o marido para fora, pôs a mala na rua, pediu o divórcio, não aguento mais esse traste, essa tralha. Pronto. Foi para o cartório, passou papel, divorciado. Juiz ímpio, bateu, martelo e separou cristãos. Triste, horrível. Passou o tempo, começaram lá os teretetê, não sei o quê, e BBB e tal, que saudade da Amélia, sabe? E ficaram num conversê, que depois virou um cafezê, que depois virou um pernoitê, e aí a imaginação de todos entendem. E depois... Aí quando alguém vai questionar, peraí, mas o que é isso, essa situação, né? Cada um numa casa, ninguém não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem nada, só tem cafezê e pernoitê e teretetê. Desculpa. E aí? Não, é meu marido. É seu marido? E o divórcio? Não valeu. Valeu.
Valeu, sim, senhora. Sim, senhor. Há uma autoridade que deve ser respeitada por nós, porque foi estabelecida por Deus. Você está entendendo? Então, um divórcio, um casamento, um documento com uma autoridade que ali testifica, isto tem validade no céu. Os cristãos precisam entender isso. Tem validade no céu, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Deus honra as autoridades desta terra. Ah, mas a autoridade é ímpia. Mas o poder daquela autoridade, não da pessoa, está sobre a nossa vida, amado. Põe de novo lá, por favor, o primeiro. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. É autoridade, tem que sujeitar. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ora, então vamos entender isso. Tem que se submeter. Eu não gosto daquele homem que está no governo. Eu também não. Mas eu tenho que me submeter. Eu não falei que governo e de que homem, que vocês estão rindo. Isso não dá processo, dá, pastor Henrique? Eu não falei que governo, que homem. Ah, todo mundo tem um homem num governo que não gosta. Não sou só eu. Apesar de todos saberem quase, eu sou tanto transparente. Mas, enfim, não é a pessoa. Nós temos que nos submeter à autoridade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, nós, às vezes, fazemos vistas grossas, falamos umas coisas. Né? Amados, isso tudo são impedimentos, porque se caracteriza em desobediência, insubordinação, insubmissão. Os irmãos estão compreendendo? Eu vou encerrar com o ponto 7, último ponto. Experimentamos milagres sendo submissos e obedientes. Então, por favor, reaja ao assédio do inimigo quando ele lhe tenta ser insubmisso, sabe? Você tem a capacidade dada por Deus para reagir a todo tipo de insubmissão. Não passe por lobo vestido de ovelha. Você é ovelha. Amém? E nem comece de vez em quando a querer uivar ao invés de balir. Você não uiva, você bale. Faça mé. Você é ovelha? Então faça um mé santo aí. Lembre-se que toda exaltação que Jesus conquistou foi através da submissão. Salmo 66:3 diz: Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Olha, amado, nós sabemos o que aconteceu com os inimigos de Jesus. Assim acontecerá com os nossos inimigos também. Quando? Quando nós formos totalmente obedientes a Deus, submissos à sua palavra. Você quer conquistar alguma coisa na vida? Você quer ser surpreendido pelo Deus de surpresas? Você quer ver multiplicação extraordinária em todas as áreas? Então seja submisso. Porque se nós queremos ir além, como nós cantamos em tantas canções, nós temos que ser submissos ao Senhor, submissos ao irmão, submissos no nosso lar, submissos na igreja, submissos no trabalho. E como resultado, o Senhor nos exaltará. Quem entendeu? Então, qual deve ser a nossa postura daqui para frente, bispa? Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, essa é a nossa atitude daqui para frente. Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Vamos todos juntos declarar isso? Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tudo o que falou o Senhor, tudo. Glória a Deus. Você consegue pôr para mim o último versículo, Tony? Hebreus 4. Eu tinha muita coisa, mas o tempo passou rápido e amanhã tem mais. Mas eu acho que foi o suficiente do Espírito para trabalhar obediência e submissão nas nossas vidas. Amém? Então diz assim, por favor, Hebreus 4, 5-7. E novamente, no mesmo lugar, está escrito, não entrarão no meu descanso. Eu não recebo, eu quero entrar no descanso de Deus.
Mas quem não entra? Quem entra nesse descanso? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Quem quer entrar no descanso de Deus? Ai, Senhor, que bênção! E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O Senhor está sempre anunciando boas novas. Não é? Se você obedece, você descansa em Deus. Você só espera a bênção chegar. É verdade ou não é? Agora, de novo, determina certo dia, de novo. Hoje Deus está falando de novo. Hoje, falando por Davi. Muito tempo depois, nós estamos muito tempo depois de Davi. Hoje Deus está falando pela sua bispa e pastora Solange. Segundo antes fora declarado. Isso está na Bíblia, por isso eu posso falar hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor hoje está falando de obediência e submissão. Você está ouvindo a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Submissão e obediência trarão a multiplicação. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. E os obedientes digam glória a Deus. E os submissos gritem aleluia. E aqueles que vão ver multiplicação extraordinária, fiquem de pé e vamos encerrar o culto com o Senhor. Vamos encerrar através do nosso bispo, o senhor Rai. E vamos também, vamos louvar, pastora. Vamos louvar, pastora. Em nome de Jesus. Oh, glória, oh, glória. Você aprendeu algumas coisas hoje? Não deu para dar, né? A Bíblia é cheia de lições para serem obedecidas. É a nossa vida inteira. Mas alguma coisa que o Espírito lhe tocou hoje, lhe falou, já obedeça. Quem tem professor? A partir de hoje. Mas ele, bispo, não há autoridade que não proceda de Deus. Pai, quem tem pai? Mãe. Filhos, a Bíblia diz, obedecei aos vossos pais. Obedece ao seu pai e à sua mãe. Mas eu já sou casado. Agora você obedece ao Senhor e respeita a casa do teu pai e da tua mãe. Amém? Deu para entender? Mas estamos lá, dependendo dele, até o dia de formarmos a nossa família, obediência à paz. Tem patrão? Obedeça ao seu patrão. Submeta-se. Tem marido? Submeta-se ao seu marido. Tem esposa? Submeta-se à sua esposa. Jesus se submeteu indo para a cruz, por amor à sua esposa, a igreja. Os homens devem aprender com Cristo a amar suas mulheres. Amém? E assim vai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esses ricos ensinamentos. Amém. Obrigado, ó Pai, por esta segunda noite, onde mais uma vez os teus conceitos, ó Pai, foram firmados em nosso coração e nas nossas mentes. Por isso, ó Pai, ficamos alegres, ficamos felizes, ó Pai, porque estamos crescendo no conhecimento da tua maravilhosa graça. Aleluia, obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito, Senhor, na vida dos teus filhos. Esse segundo dia de moda. Obrigado, Jesus, porque nesse lugar, Jesus, nós temos aprendido a verdade. Senhor. A verdade que liberta, Pai. Amém, então, obrigado, Senhor, pela tua inspiração, ó Pai. Obrigada, de trazermos esse modo, nessa segunda noite, onde aprendemos, ó Pai, que a multiplicação também vem pela nossa submissão, Aleluia, pelo nosso submetimento e pela nossa obediência. Aleluia. Por isso, ó Deus, nós vamos nos despedir nesse momento. Logo Glória mais a ti, sairemos Senhor, desse lugar em perfeita paz, em perfeita vitória. Mas antes nós vamos declarar, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes daqueles que são obedientes. E aqueles que são obedientes digam
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Nós estamos mais perto da multiplicação. Você crê? Amém. Se você é daquelas pessoas que emendou o feriado, amanhã não trabalha, tenha um pouquinho de comunhão, vá à livraria, tome um lanche. Tem lanche hoje no nosso Mac Graça. Por favor, participe, prestigie. Olha só, hein? Ame o irmão. Ame o irmão. Não só de boca, não. Tem que demonstrar, tá? O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha, de maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tem crido, também sei que é poderoso pra fazer. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Os abençoados terão mais. Os obedientes terão muito mais. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha, de maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tem crido, também sei que é poderoso pra fazer. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus, do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Glória a Deus. O bispo está sem microfone, ele está dizendo. Pronto, chegou o microfone. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Vão em paz. Até amanhã, terceiro dia do módulo. Vão em paz, feliz. E diga a quem está ao seu lado: Deus vai multiplicar pela sua obediência. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, internauta.